E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu quero conversar com vocês é, um assunto muito interessante que diz respeito às inteligências artificiais que toda hora o pessoal está falando, né? E o pessoal tem comentado que realmente é algo que já não é nem mais para o futuro, já está no nosso presente. E eu quero tratar desse assunto com vocês, pelo menos dar uma explicação rápida, até porque daqui a pouco vai estar saindo o nosso curso referente a isso. Mas eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar é que a inteligência artificial e o que é que mais se utiliza, né, para a questão do direito principalmente, e até para os outros ramos de atividade, é o chat GPT, tá? Então lá você tem a versão gratuita e tem a versão paga. Ah, qual é a diferença de uma para outra? A versão paga você consegue colocar outras integrações de inteligência artificial junto com o chat GPT, facilitando seu trabalho, além do que você também consegue ter uma prioridade quando você acessar o chat e tiver sobrecarregado. Então, o chat GPT hoje, pelo que eu vi, né, ele foi atualizado agora em setembro, se eu não me engano, de 23. Ele tem mais de 175 bilhões de parâmetros e realmente ele vem facilitando a vida das pessoas. Mas, gente, não é o que a gente tem visto aí na internet, não, tá? Ah, compre o meu produto, você vai ter 1.500 prompts, 2.000 prompts, 150.000 prompts, 80.000 prompts para resolver os seus problemas lá, por exemplo, na área jurídica. Na realidade, o que é prompt? Prompt é o comando que você dá para que o chat GPT possa te responder alguma coisa, tá? Sem a necessidade de fazer uma linguagem de programação. Então você vai escrever o que você quer e ele vai te responder. Só que a grande questão aqui é saber passar essas informações para o chat GPT para que você possa ter um resultado mais profundo, mais técnico e mais correto. E é bom lembrar que o próprio chat GPT ele deixa claro que você precisa conferir aquilo que foi apresentado, porque ele é uma máquina, né? Ele é um sistema. Então ele está passivo de erro e erra realmente várias vezes que eu já testei. Além do que, ele também tem alguns momentos que ele trava. E em alguns momentos ele te dá uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou. Isso está sendo, né, melhorado a cada versão. As pessoas, os programadores, né, estão trabalhando para isso, mas ainda acontece. E aí você tem que repetir a pergunta, insistir, e aí ele vai te dando as informações corretas. O que eu quero dizer também é que não é, na realidade, que vá suprimir totalmente o ser humano. Não existe isso, né? O chat GPT, ele é um sistema limitado que se não tiver o ser humano para operar esse sistema, não vai acontecer nada. Então, sempre a máquina e o sistema vai depender do ser humano. Inteligente é quem está criando isso, né? Fala-se em inteligência artificial, mas na realidade a inteligente é quem cria isso. O sistema ele é alimentado e conforme você vai perguntando, ele já tem essas informações, ele vai através do algoritmo tentando solucionar os problemas. É um grande adianto? É um grande adianto. O que isso vai gerar? Se tem aí informações de que muito em breve vai se perder em torno de 47 milhões de empregos ou 45 milhões de empregos e vai ser gerado 97 milhões de empregos. Significa dizer que, por exemplo, na nossa área especificamente jurídica, nós vamos precisar nos atualizar porque realmente o chat GPT já é uma realidade. Eu tenho feito bastante teste, tenho pesquisado, tenho estudado sobre isso e hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês
vai ser algo superficial no sentido de que é mais uma degustação do que propriamente um curso, que o curso eu já estou preparando e em breve estarei lançando. Mas o que me incomoda é que as pessoas ficam falando aí que você vai resolver a sua vida só pelo chat GPT. Não. Primeiro que você tem que ser um especialista naquilo que você está fazendo, né? Então, se você é médico, se você vai usar o chat GPT dentro da medicina. Se você é um contador, você vai usar ele para isso. E, portanto, você precisa ter conhecimento técnico até para verificar se o que ele está fazendo está correto ou não. Ainda mais no direito, que nós temos divergências jurisprudenciais, doutrina e por aí vai. Além disso, o grande negócio do chat é que você, né, eu que vou estar dando o comando aqui para ele, na realidade você é o gerente dele. Então, gente, a, a grande sacada é dar informações corretas, ou seja, fazer perguntas corretas para ter respostas corretas, respostas boas. Se tiver ruído nessa comunicação, é como se você estivesse conversando com uma pessoa e a comunicação entre vocês não estivesse clara. Quer dizer, você fala para uma pessoa, a pessoa não entende, ou então a pessoa fala para você e você não entende, e fica um papo meio enrolado e o resultado não vai ser bom. É exatamente isso que acontece aqui com o chat GPT. Mas há de se admitir sim que, por exemplo, você hoje consegue aumentar a sua produtividade, você consegue diminuir muito os custos, você consegue aumentar a eficiência e eficácia, a qualidade. Com isso tudo, você tem mais tempo, né, para estudar, para pesquisar, para passear, para viver e por aí vai. Então, o que a gente vai vendo é que quem não estiver já analisando, usando, estudando, né, o chat GPT, já está muito atrasado. Tá? E os escritórios, os grandes escritórios, que têm aí seus 40, 50, 60, 70, 100, sei lá quantos funcionários, gente, isso tudo vai ser reduzido, porque hoje você, com um funcionário, você já faz muita coisa com o chat GPT, tá ok? Então, vai diminuir o número de pessoas trabalhando, por exemplo, dentro de um escritório, mas vai ficar as pessoas que já estão se especializando, se familiarizando, operando o chat, porque vai ter esse diferencial no dia a dia. Então é certo que isso vai acontecer, e minha ideia aqui é trazer para vocês, por exemplo, como que nós podemos usar o chat GPT no dia a dia para nos auxiliar na nossa produção, nos auxiliar para que a gente possa apresentar um trabalho com maior qualidade, apresentar técnicas, né, de decisão que nós precisamos tomar diante de um processo. Então, o chat GPT é muito mais do que você simplesmente mandar ele fazer uma petição, como as pessoas estão falando. Ah, vem aqui, use, eu compre meus comandos, compre meus prompts. O nome técnico é prompt, que nada mais é do que um comando que você dá, só que não precisa ser em uma linguagem programada, e sim na nossa linguagem. E essas pessoas ficam vendendo aí essas informações como se fosse salvar a sua vida. Você não tem que ficar comprando pacote de prompt, você tem que entender qual é o funcionamento, como o chat GPT funciona. Poderia ser o Bard lá da Google também, que funciona muito bem. Eu estou falando especificamente de chat GPT, que é o que eu tenho mais me dedicado. Ele tem a versão gratuita e a versão paga. Tá? Em princípio, não é necessário você pagar $20 por mês para ter acesso, mas no futuro você vai precisar disso quando você já estiver acostumado, ambientado com ele. Tem muitas diferenças e vale a pena. Então, gente, a ideia que você precisa ter é saber como você tem que operar o sistema ChatGPT. Não é o que eu vou ensinar agora, eu vou só mostrar para vocês como é que ele funciona, o que ele pode fazer para a gente. Tomara até que ele dê alguns problemas quando eu pedir para ele fazer a tarefa que eu quero que ele faça, até para você ver que realmente ele dá problema.
mas de nada que vai comprometer o seu trabalho. Por isso você precisa ser uma pessoa especialista naquilo que você está fazendo, para você poder verificar se ele está certo ou se ele está errado. E se ele estiver errado, você tem que mandar ele refazer de forma correta, e ele vai fazer. E por aí você vai analisar esse caso mais de perto. Então a gente vai passar aí para um exemplo prático dessa situação, ok? Vamos lá. Então a gente vem aqui e abre o chat GPT, tá? Eu estou aqui com o chat GPT 4, porque eu tenho ele aqui assinado. Então vamos supor, gente, que você está no seu escritório e chega alguém lá e fala assim para você, olha, aconteceu tal problema e eu estou com esse documento aqui, e você vê que aquilo é uma denúncia, né? E você, ou então a pessoa manda pelo WhatsApp para você, manda por e-mail para você avaliar, e que está a fim de contratar seus serviços, que você foi indicado, por aí vai, e você quer fazer uma análise daquela denúncia. Como que a gente faz em regra? A gente pega e lê, né? Nós, advogados, assim, pegamos e lemos. Mas se você quiser utilizar o chat GPT até para você fazer uma série de questões referente à leitura, análise, criar perguntas para testemunhas, verificar pontos frágeis, pontos fortes contra o seu cliente, pedir para redigir uma defesa preliminar e por aí vai, você pode usar o chat GPT, que você vai ganhar muito mais tempo e depois você vai fazer pequenas adaptações. Então vamos supor que eu tenha uma denúncia, que é o caso concreto. Eu posso pegar essa denúncia e tem várias formas de fazer isso. Vou mostrar uma das formas. Eu vou subir essa denúncia, vou clicar aqui, tá? Vou anexar a denúncia dentro do chat GPT. Ele vai carregar aqui o arquivo, tá? Esse arquivo é o arquivo que contém a denúncia. Eu, obviamente, vou ter que pegar essa denúncia. Ó, cliquei aqui, ele vai carregar essa denúncia, tá? Tá carregando a denúncia. Gente, eu preciso dar um comando para ele, dar uma ordem para ele, ok? Porque se eu ficar aqui parado olhando para a cara dele, não vai acontecer nada. Vai anoitecer, vai amanhecer, a gente vai ficar aqui até morrer, né? Então eu preciso fazer um comando. Eu posso digitar o comando que eu quiser aqui, né? Por exemplo, analise essa denúncia, tá ok? Ele vai chegar aqui, eu mandaria ele fazer essa análise e tudo bem. Só que eu já quero mostrar algo para vocês, que é a criação desses prompts, que nada mais é uma sequência de comandos que eu quero que ele analise. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Eu já tenho isso pronto, vou abrir o arquivo aqui, tá ok? O meu arquivo está aqui, tá? Olha só, eu criei esse prompt aqui. Você vai poder criar quantos prompts você quiser, da forma como você quiser, tá? Por isso que eu falo que você não tem que ficar copiando, você tem que entender, é óbvio, tá? Eu venho aqui, vou copiar, tá? Vou voltar aqui para o meu chat GPT, tá aqui o meu arquivo aqui já carregado, e eu vou pedir ele para fazer isso aqui, ó, tá? Vou ler qual é o comando que eu estou dando para ele aqui, para você poder entender por que ele precisa de um comando para ele poder executar as tarefas. E quanto mais específico você for, e para isso tem técnicas, melhor vai ser a resposta que ele vai te dar. Se você colocar assim, analise essa defesa preliminar, ele vai fazer uma análise pelo software de forma básica e não vai te trazer muitas informações. Com os comandos que eu vou estar dando aqui e vou ler para você, você vai perceber que ele vai trazer algumas informações muito mais importantes e mais detalhadas, exceto se ele resolver dar o problema. Se ele der o problema, como já falei, que a gente fala que ele buga, que ele vai bugar, ou pode ter bugado, e a gente repete e ele mesmo corrige depois, tá? Então vamos lá, olha só o que eu estou pedindo para o chat GPT. Processo penal brasileiro em determinadas ações, o órgão competente para propor a ação é o Ministério Público. O que eu estou fazendo aqui com o chat GPT? Em vez de fazer uma pergunta direta para ele, eu estou contextualizando, fazendo uma pequena introdução daquilo do qual nós vamos estabelecer uma conversa. Então, eu estou já preparando ele para quando ele for fazer a leitura,
facilitar a pesquisa dele e ele verificar que eu estou falando de processo penal, que eu estou falando de acusação, denúncia e por aí vai, ok? Isso são técnicas que você vai aprender, inclusive lá no meu curso que eu estou lançando, você vai ter essa oportunidade e eu vou estar fazendo tudo isso direcionado para o direito penal. Tem muita coisa interessante. Então vamos lá. A peça inicial é conhecida como denúncia. Então estou dizendo para ele que a peça inicial é denúncia. Após a denúncia e seu recebimento, o juiz determina a citação e intimação do réu para apresentar a defesa preliminar. Você é um advogado criminalista com especialização em crimes de trânsito. Então estou dizendo que eu quero que ele atue como advogado criminalista com especialização em trânsito, né, em direito penal do trânsito, ok? Com mais de 10 anos de experiência e quero que analise o arquivo. Qual arquivo? O arquivo que eu acabei de subir aqui, que é a denúncia, ok? Apresentando do que se trata, informando qual o juízo que está tramitando o processo, o número do processo em negrito, verifique e apresente os pontos críticos contra o meu cliente de nome Roger, que é réu, verifique e apresente os pontos frágeis da acusação, tá? Que poderão ser utilizados pela defesa para beneficiar o réu Roger, apresente ao final qual a melhor tese defensiva a ser utilizada pela defesa, visando absolver o réu com base exclusivamente na denúncia que você analisou. Estou falando para ele ler só a denúncia, poderia mandar ler o arquivo todo, o processo todo. A gente vai ver isso lá no curso. Leia atentamente os fatos, provas, observe o conteúdo probatório e apresentado pela acusação, mantendo foco exclusivo neste conteúdo, ignorando outras perspectivas de provas que poderão ser analisadas, tá? Ou utilizadas futuramente. Quero que informe se é cabível a legítima defesa, ou a negativa de autoria, ou culpa exclusiva da vítima, ou outro que você entenda cabível. Porém, deve ser mais eficiente e eficaz visando absolver o réu Roger. Para isso, seja o mais técnico possível. Utilize com base em seus fundamentos de resposta ao Código Penal, legislação penal especial, correspondente ao Código de Processo Penal, tudo conforme nosso ordenamento jurídico brasileiro e a mais conceitada doutrina de direito penal e processo penal. Utilize uma linguagem jurídica e técnica. Esse é o comando que eu estou dando para ele. Chego aqui e determino que ele faça isso, ok? Ele vai fazer aqui uma leitura de tudo que a gente pediu a ele. Ó, ele está fazendo aqui uma análise do nosso pedido, tá? E aí ele vai daqui a pouco trazer algumas respostas para a gente. Às vezes, pessoal, demora um pouquinho, né? Porque o sistema, são milhões de pessoas aí usando o sistema e pode ser que demore. Mas nada que, né, gente, atrapalhe e prejudique qualquer possibilidade, né, de reconhecimento, de evolução do que é esse chat para a gente. Olha, ele já está fazendo uma análise, inclusive trazendo tudo que eu pedi. Eu vou ler daqui a pouco para vocês aqui o que ele fez para a gente, ok? É assim, imagina você teria que fazer a leitura dessa denúncia. Depois dessa leitura, você teria que pensar em quais as teses que você iria usar, quais os argumentos fáticos jurídicos que você iria usar, quais as decisões que você iria tomar, né, para daí começar a escrever a sua defesa preliminar. Ele parou aqui para gente, tá ok? Então vou voltar aqui em cima para a gente ver o que ele fez, tá? Olha só, análise, tá? Então ele fez uma análise. Ó. Análise da denúncia apresentada contra Roger de Souza revela que o caso está tramitando na 36ª Vara Criminal do Fórum da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, sob o número do processo X, está lá o número do processo. Roger é acusado de causar um acidente de trânsito em 23 de abril de 2015 em Campo Grande, Rio de Janeiro, enquanto dirigia um Ford Ka. Gente, isso tudo ele leu. Você, olha o que ele está fazendo. Ele está trazendo um resumo para a gente. Você teria que fazer talvez um resumo à mão. Quantos profissionais você teria que ter? Quanto tempo você levaria para fazer isso? E se você vê que em questão de menos de 3 minutos ele fez tudo isso para a gente. Ele teria trafegado em alta velocidade e avançado sinal de trânsito, resultando em lesões em Ronaldo,
Após o acidente, Roger deixou o local sem prestar socorro. A acusação se baseia nos artigos 303, parágrafo 1º, 302, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei 9.513. Ok? Então, ele fez um resumo que é exatamente isso que aconteceu. Pontos críticos contra Roger incluem a alegação da alta velocidade de respeito ao sinal de trânsito e a fuga do local. Por outro lado, pontos frases da acusação podem incluir a análise da velocidade no momento do acidente e as circunstâncias exatas. E a questão também da fuga, né? Para a defesa, uma tese eficiente poderia ser a contestação das alegações de imprudência e a análise detalhada das provas de velocidade e as circunstâncias do acidente. Outra abordagem seria questionar a gravidade das lesões diretamente relacionadas ao comportamento, considerando a denúncia estratégia mais eficaz da análise técnica apresentada. É vital analisar todos os elementos conforme o Código de Processo Penal e por aí vai. E vamos supor que agora eu queira estabelecer aqui. Eu poderia agora parar aqui e começar a pensar nas possibilidades. Mas eu quero fazer perguntas para eles e vou mostrar para vocês como vocês poderiam fazer. Agora eu vou tirar aqui realmente da cabeça e vamos lá. Estou perguntando para ele, estou estabelecendo aqui um diálogo com o chat, tá, gente? Quanto às teses defensivas, tá, vai demorar um pouco porque esse horário pode estar sobrecarregado. E provas apresentadas na denúncia quero que apresente três teses defensivas devendo ser alternativas. Sempre partindo da melhor tese com possibilidade de absolvição para outras que acarretem algum benefício para o réu. Mantenha seu foco somente na denúncia. Que é o que a gente tem. Então, o seu cliente, vamos imaginar que você ainda não leu o processo, tá? Estou criando aqui denúncia. Ok? Então, agora eu quero que ele me apresente lá essas teses mais detalhadamente. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente? Vamos ver se ele vai reconhecer aquilo que a gente está conversando. Gente, é muito rápido isso aqui e é estabelecer. O que importa é você entender que você precisa dar os comandos corretos, tá? Aí ele vem aqui e já está falando para a gente, analisando a denúncia apresentada contra Roger, três teses defensivas podem ser formuladas. Tá? Olha só, gente. Primeira tese, negativa de autoria e erro de identificação. Argumentar que Roger não era o condutor do veículo no momento do acidente. Esta tese exigiria provas alternativas ou testemunho que confirmasse sua ausência. Culpa exclusiva da vítima, ou seja, defender que o acidente foi causado por ato imprudente da vítima ou de terceiro, desvinculando a responsabilidade de Roger, tá ok? Estado de necessidade ou legítima defesa. Gente, ele trouxe para a gente aqui a ideia de que eu passei para eles. E nesse caso aqui ele acertou de cheio mesmo, porque a tese que eu sustentei foi negativa de autoria. Até pelas provas que tinham eram muito frágeis e eu absolvi ele pela negativa de autoria. Então veja que ele traz essas informações para você
você pode pegar e criar suas teses. E se eu quiser agora, eu vou um pouquinho mais além, só para mostrar para vocês, né? Vou perguntar aqui para ele. Crie a peça processual chamada defesa preliminar com base na denúncia deixa eu só pegar aqui, gente. Com base na denúncia e teses defensivas que você apresentou. Então, estou falando para ele criar a peça, tá, gente? Estou pedindo ele para criar a defesa preliminar mesmo, tá? Aí aqui, ó, aplicando a Constituição Federal, Código Penal e Código de Processo Penal, devendo informar e incluir os artigos correspondentes. Visando absolvição do réu. Ok? Então, estou pedindo ele agora para criar a defesa preliminar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Eu já imagino o que ele vai fazer, porque eu venho testando, mas eu quero que vocês observem o que ele está fazendo. Ok, gente? É muito interessante isso aqui. Ele vai fazendo a análise dele lá, tá? Olha o que ele fez aqui. A criação da análise de uma peça processual é um trabalho preliminar, trabalho jurídico complexo, que requer algumas análises e tal. Então, ele está trazendo aqui para mim, em vez dele criar essa tese, é isso que eu falei para vocês, às vezes ele meio que reluta, mas eu vou dar o comando de novo para ele, porque eu quero que ele crie. Ele está trazendo para a gente os argumentos aqui, ó. Está trazendo aqui ó, a identificação do processo das partes, posição fática e legal, desenvolvimento das teses, negativa de autoria, tudo que ele fez ali, corpo exclusivo. Ele falou para mim o seguinte, ó, eu nesse momento não estou conseguindo fazer, né, essa tese, porque ela é complexa e tal. É comum ele fazer isso, tá? Às vezes ele faz direto. O comando que eu dei, ele poderia ter feito direto, tá? Mas informa aqui, ó, concluir reforçando a insuficiência de provas e pedir absolvição conforme o artigo 386 do Código de Processo Penal, ok? Referências de legais, ele está dizendo tudo que você pode fazer. Eu poderia pegar isso aqui, jogar para dentro do Word e desenvolver tópico a tópico e colocar. Mas eu não quero, eu quero além. Eu quero que ele crie essa peça. Eu quero que ele crie a defesa preliminar. Para que eu vá levar direto lá para o Word também. Mas veja que, olha só que interessante, ó. Ele criou toda a fundamentação, ó. Identificação das partes, posição fática e legal, descrever brevemente os fatos alegados na denúncia e os dispositivos relevantes, desenvolvimento, ó, e desenvolvimento das teses defensivas, começou como eu tinha pedido, ou seja, daquela que mais favorece, que é a absolvição negativa de autoria, porque tinha provas frágeis, culpa exclusiva da vítima de terceiro, está na necessidade da legítima defesa, e aí, conclusão e pedindo absolvição com base no 386, referências legais e doutrinárias e por aí vai, ok? E aí eu vou falar para ele,
insisto que crie a defesa preliminar com base nestas últimas informações que você passou, tá? Deixa ele completar ali. O sistema hoje está lento porque tem dia que vai ficar um pouquinho só mais lento, tem dia que é mais rápido. Eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, ó, não, eu entendi que você falou, mas eu quero que você crie, tá? Essa defesa preliminar. Vamos ver se ele vai fazer a defesa preliminar ou não, tá? Se ele não fizer, eu vou insistir. Porque ele faz a defesa preliminar, tá, gente? Sem nenhum problema. Ele faz petição, ele faz contrato, ele faz tudo o que você quiser, sem nenhum problema. Ele está fazendo a leitura, tá? Ele está dizendo que não pode criar. Eu vou insistir com outros comandos, então, para ver se ele me atende. Por que ele faz isso? Isso até os especialistas falam que a gente chama de bugar, que às vezes ele dá uns bugs, dá um apagão e ele não faz, tá ok? Vou mudar aqui, ó. Crie toda defesa preliminar. Vamos ver. Agora eu encurtei o assunto aqui para ver se ele. Geralmente ele faz de primeira, tá, gente? Mas foi até bom acontecer isso para você ver que isso é comum acontecer. Ah, o chat GPT é burro? Não. Às vezes, o que que acontece? É tanta gente usando e, e ele dá esses bugs, tá ok? Mas ele cria. E ele cria toda a estrutura, ele cria o juízo, informa tudo para você. Ele está dizendo que não, mas eu vou insistir. Ó, vou botar aqui para ele. Eu quero que crie a defesa preliminar com base exclusivamente na denúncia e nas teses que me apresentou. Atenha-se somente a esses fatos. Utilize linguagem jurídica. Estou pedindo ele de novo, tá, gente? Ele às vezes insiste e você vai ter que insistir um pouquinho com ele. Então vamos lá, ele veio, trouxe de novo a estrutura. Ele está pensando que ele está falando que ele não vai gerar, que ele vai apresentar para a gente a estrutura. Só que eu não quero a estrutura, então vou colocar aqui. Com base nessa estrutura, apresente a peça que
será utilizada no processo. Eu vou insistir, tá, gente? Ele está mantendo tudo aquilo que ele fez, negativa de autoria, beleza, está trazendo isso aqui. Isso aqui gera mais do que o suficiente para mim, tá? Só que ele gera. Hoje, por exemplo, nesse exato momento, ele pode estar com esse problema porque está sobrecarregado. E aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há também uma das diferenças que nós temos, né, na versão gratuita para a versão paga é que na versão paga, quando o sistema está muito sobrecarregado, às vezes quem usa o sistema gratuito não consegue acessar ele, que é tanta gente e aí não consegue. Quem tem a versão paga tem um privilégio de nunca ficar sem acessar, apesar de que acontecem esses detalhes aqui, além de um pouco da lentidão, até porque são milhões e milhões de pessoas usando isso aqui ao mesmo tempo, né? Nós estamos fazendo esse teste agora aqui e a gente vai ver, a gente está percebendo que ele está relutando para criar essa defesa preliminar, entendeu? Mas por quê? Porque pode acontecer sim de ser o acúmulo, mas também é comum, às vezes, como eu falei logo no início, que ele às vezes ele dá uma bugada, né? Dá uma rateada. Vou fazer mais ainda diferente, tá? Vou mudar agora. Você é um advogado especialista em direito penal e em crimes de trânsito, com base na estrutura apresentada, crie a defesa preliminar. Vamos ver. Agora estou dizendo que ele é um advogado. Também é uma outra técnica que nós temos de fazer com que o chat, às vezes, funcione da forma que a gente quer. Tá insistindo aqui comigo. Vou tentar mais uma vez. Qualquer coisa eu vou recarregar esse arquivo e vou fazer um outro comando, abrindo um novo chat de conversa. É, após a citação, após a citação, o réu, o réu apresenta a defesa preliminar. Crie essa defesa com base na denúncia e na estrutura apresentada. Vamos ver aqui se ele vai inverter aqui. Se ele inverter, eu vou abrir, vou carregar de novo e vou fazer um outro teste. Aqui, botei aqui errado. Mas nada que ele não conserta. Ele também é preparado para quando a gente digita alguma coisa errada, tá, gente? Isso é super interessante o que está acontecendo e eu estou deixando, eu não vou nem cortar esse vídeo, para que vocês possam verificar
que realmente às vezes isso acontece. E a gente vai ter que insistir ou tomar algumas outras medidas, tá? Tá, ele insistiu aqui, está falando que não quer criar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma nova conversa com ele, fazer uma limpeza dele, vou carregar o arquivo e vou determinar aqui para ele, como se fosse uma nova conversa, ok? Bom, vou carregar o arquivo, abrir um novo, uma nova conversa com ele aqui, porque eu quero só que ele ver se ele vai criar essa defesa preliminar. Vou colocar aqui, analise o arquivo e crie uma defesa preliminar com base exclusivamente na denúncia. Vamos ver se ele vai aqui mudar. Ok? Ele está fazendo a leitura. O que eu fiz foi, na realidade, limpar né, a memória dele para ele poder fazer aqui alguma coisa nesse sentido. Só pedir para ele fazer uma análise do arquivo. Ele provavelmente vai me responder que se trata de uma denúncia. E vamos ver se ele vai fazer. Ó, tá relatando a denúncia, ok? Gente, ele cria tranquilamente a defesa preliminar. Incrível. Eu já fiz esses testes várias vezes, inclusive uso, né? Faço esses testes, eu uso e faço as minhas adaptações quando acho que é necessário. Isso é super interessante, que você pega uma denúncia de 50 folhas, 100 folhas, o Ministério Público às vezes tem vários réus e você vai poder fazer isso para facilitar a sua vida, né? Mesmo que você vá ler depois com calma, e você tem que ler, obviamente. É, aí ele está trazendo aqui a base, né, da defesa. Ok, vou, vou perguntar aqui para ele, ó, cria essa defesa. Vamos ver se ele vai criar agora. Aí, ó, começou, ó. Tá vendo, gente? Como que eu falei para vocês, ó. Se litígio, senhor doutor juiz de direito da vara criminal, como eu coloquei anteriormente, aqui eu não pedi ele para botar qual é a vara, qual é o número do processo, nada disso, mas ó, ele está criando aqui a defesa preliminar. Veja que às vezes é sobrecarregado, às vezes ele está sobrecarregado e às vezes muita informação na memória, você limpa a memória dele e pede ele para repetir, tá? Ele está criando aqui, ó, para você. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, tá? Olha lá. Roger, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem por seu advogado que subscreve respeitosamente apresentar a defesa preliminar com base no artigo tal, tal. Aqui ele pegou aqui, ó, veja que o sistema tá com problema, ele pegou, ele teve um erro aqui, né? Aqui na realidade é do CPP e não da Lei 11.343. Veja que eu estou deixando isso aqui e vou deixar isso exatamente para você ver, por isso você tem que fazer as conferências. Mas logo aqui embaixo, ó, ele acerta
que é o artigo 303 com 302, que é a lei 9.503. Por que que isso aconteceu, Zé Carlos? É porque provavelmente o sistema está sobrecarregado, tá? E isso acontece. Por isso que a gente tem que fazer a conferência. E o próprio chat GPT, gente, ele fala para a gente que ele é uma inteligência artificial e que você tem que pesquisar. Então, essa ideia, isso aqui, tudo que está acontecendo, corrobora com o que eu falei com vocês anteriormente. As pessoas ficam vindo para a internet e ficam vendendo informação, dizendo que o chat é isso, que o chat é aquilo, que não sei o que não sei o que lá. Calma que não é bem assim. Vocês estão vendo aqui na prática o que está acontecendo e eu estou mostrando para vocês. Então precisa conferir. Mas olha só, isso aqui, se eu fosse fazer isso aqui, gente, eu levaria muito mais tempo. Quantos advogados eu teria que ter? Imagine um processo com 50 réus que acontece várias vezes, um júri, por aí vai. Defesa preliminar é sempre uma coisa simples. Eles fazem alegações finais, faz tudo. Então, olha só, do abandono local, ó, ele tratou aqui do assunto principal que foi abandono local, dos pedidos requer a total improcedência de denúncia por falta de provas que sustente as alegações. O que é isso aqui? Que tese é essa? Negativa de autoria. Eu poderia muito bem pedir ele aqui para ele ir mais a fundo, detalhar e fazer a correção aqui. Ó, quer ver? Olha só que interessante. Só para vocês terem uma ideia, mas ele fez aqui para gente. Eu vou falar para ele refazer, porque ele está informando artigo errado. Ó. Refaça com atenção, pois você informou fundamento do artigo 56, 55 da Lei de Drogas, quando na verdade trata-se. Estou conversando com ele, gente. Estou digitando. Só que eu estou digitando. Isso seria uma pessoa aqui do meu lado, um advogado aqui do meu lado que tivesse feito errado. Eu sou o gerente, estou verificando o trabalho dele. Ó, tu errou aqui, tu errou ali. Entendeu? Na verdade, trata-se de crime de trânsito. Aprofunde a defesa preliminar. Estou dizendo para ele que ele errou, estou mandando ele refazer. Vamos ver o que ele vai fazer? Interessante está acontecendo isso aqui, porque vai ficar exatamente assim que eu vou deixar o vídeo. Isso é para demonstrar para vocês, novamente, que as pessoas vêm para a internet, olha, o chat GPT, ele vai fazer chover, vai resolver sua vida, você vai ficar na praia, na sua lancha, curtindo, não vai precisar de mais ninguém, não vai precisar verificar. Mentira, vocês estão vendo aqui na prática que vocês precisam ter técnica. E para ter técnica, a primeira coisa, você tem que conhecer a área que você vai atuar. Segundo, saber trabalhar com o chat GPT. Tá, ele entrou com uma mensagem aqui, ó. Ó, aqui ele já melhorou, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Excelentíssimo doutor juiz tal, Roger Souza tal, defesa preliminar. Esse aqui ainda é outro, né? Deixa eu ver aqui. Se ele acabar aqui, que aí eu subo. Veja que o que eu estou falando, né? Ele vem e não é para vocês ficarem achando que não tem como conferir. Tem que conferir sim. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Essa aqui já é a nova defesa preliminar. Ele já corrigiu, ó. Nós temos do 396, tá vendo? Então é comum, gente, acontecer isso aqui tranquilamente, isso não é problema nenhum. Né? Isso aqui é questão de minutos que a gente está fazendo, tá? Questão, ó. Ele já até trouxe outro fundamento que eu pedi para ele apresentar de uma forma mais detalhada. O acusado assevera que o conduziu o veículo respeitando as normas de trânsito, sem qualquer imprudência e excesso. A defesa requer a realização de perícia técnica para comprovar a alegada observância das normas de trânsito, incluindo a análise das câmeras de segurança e proximidade local. O que ele está querendo aqui? Mostrar a negativa de autoria, né? Abandono do local. Olha lá.
Diante do exposto, requer-se a improcedência da denúncia por falta de robusta de provas. Tá? Perfeito. O que eu tenho aqui? Uma defesa preliminar, ok? Prontinha dos pedidos, pede absolvição. Depois eu posso colocar as testemunhas, que eu não pedi para colocar, mas poderia ter pedido para inserir. Venho aqui, olha só que interessante, ó. Fechei aqui, bonito. O que eu faço aqui? Copio isso aqui, ó. Vou para dentro do Word. Quer ver? Vou abrir aqui um arquivo Word, só para vocês verem, gente. Muito interessante. Vem para dentro do Word. Né? Muitas pessoas não ensinam isso, ficam aí vendendo ilusões para vocês e não querem apresentar na prática. Né? No nosso curso eu apresento detalhadamente tudo o que acontece. Como eu falei, não cortei, não vou cortar o vídeo para você ver o que é na prática a realidade. Que as pessoas ficam editando, cortando, achando que isso não deveria ser mostrado. Pelo contrário, tem que ser mostrado tudo para vocês. Né? O que tem que ser mostrado? Mostrado exatamente como que o chat opera, como que ele funciona. Agora, tudo vai depender de como você consegue tratar o chat GPT. Você funciona como um gerente. Veja que é como se eu tivesse um advogado aqui, fosse de repente um funcionário meu e ele estivesse fazendo e eu estaria conversando com ele. Essa tese não está boa por causa disso, isso aqui não está bom por causa disso. A regra é ele não errar, e ele não errou, ele só teve aquele erro ali no primeiro momento, na lei de drogas, mas eu pedi a ele para consertar, ele foi lá e consertou, tá? Então vem aqui, ó, aquela defesa preliminar que ele fez, ó, tá aqui, ó, gente, ó. Olha só, que coisa espetacular, ó. Eu não vou precisar digitar isso tudo, eu não vou precisar criar todos esses fundamentos. Ele coloca a vara, quando ele colocou lá, coloca o número do processo, coloca tudo, ó. Coloca o relato dos fatos, defesa preliminar, isso aqui, coisa rápida, rasteira, né? Não fica se batendo muito no ponto, ó, aqui, ó. Condições do acidente, as lesões da vítima, abandono do local, dos pedidos, principal deles, ó, em procedência da denúncia por falta de provas robustas, negativa de autoria. Tá aqui, ó, espetacular essa defesa para vocês, tá? Então fica aqui a dica para vocês de que a defesa, você pode utilizar o chat GPT, né? Sem nenhum problema, tá? Desde que, é óbvio, né? Desde que você atue, né? Com cautela, mas com conhecimento de causa, conhecendo bem direito penal, processo penal, se for direito civil, vai ser direito civil, seja lá o que for. Mas a regra é 90% não acontecer essa burocracia dele não querer fazer alguma coisa, tá? Quando isso acontece, é comum, mas não com frequência, é comum, mas não com frequência, que os especialistas falam que ele bugou, né? Tá bugando, tá travando, ele tá trazendo informações que às vezes não é para trazer, ou então tá se recusando a fazer uma tarefa que você pediu para ele fazer, mas isso é comum porque nós estamos diante de uma inteligência artificial e mais, são milhões de pessoas, né, trabalhando nesse exato momento com o chat GPT. Então, gente, fica essas informações aqui para vocês, só para vocês degustarem, ver o que é possível, o que está pela frente. Se você ainda não usa, se você ainda não conhece, começa a ler, começa a pesquisar isso, porque isso realmente vai fazer diferença. E eu vou estar preparando, já estou preparando um curso detalhado, específico sobre isso, para a gente poder, quem quiser, se fizer sentido para você, você gostar e quiser crescer, melhorar e por aí vai, você vai poder fazer o nosso curso tranquilamente. Eu vou estar divulgando aí para vocês, ok? Se inscreva lá no nosso canal Comunidade Júri no Ar, ok? Nosso site é josembrito.com, lá também você entra em contato com a gente, acessa os nossos cursos, enfim, tem todas as informações necessárias lá. Espero que vocês tenham gostado, possam fazer os testes de vocês. O objetivo aqui hoje foi só mostrar para vocês como que nós podemos fazer uso dessa ferramenta dentro da advocacia criminal e vocês conseguem perceber que aumenta a produtividade, aumenta a grana, aumenta o salário, aumenta a sua qualidade de vida,
diminui custos, eficiência, eficácia, tudo isso melhora, ok? Então, ao invés de você ter 10, 15, 20 funcionários, você tem muito menos, vai ganhar muito mais, ainda vai ter muito mais tempo para viver. Porém, tem que ter conhecimento, tanto da área que você atua, quanto de como se comunicar com o chat GPT. Gente, a ideia de ficar comprando pacotinho que tem prompt não existe. Tem toda uma técnica que eu vou mostrar no curso para vocês de como vocês podem fazer, por exemplo, o prompt que eu criei. Poderia chegar aqui e copiar para vocês e falar, toma, esse não é o objetivo. O objetivo é ensinar vocês a fazerem as coisas corretas. Então, Comunidade Júri no Ar, esse é o nosso canal para que você possa estar acessando, se inscrevendo e tendo informações super legais lá para vocês. Bons estudos, grandes negócios para vocês, boa advocacia e um grande abraço.